Olá pessoal, pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho aqui tratado, obviamente de interesse cristão, visando na face do Cristo a fé que salva, buscando na essência de tudo aquilo que ele foi, de tudo que ele revelou por intermédio de si mesmo, o evangelho que nós temos que crer e seguir, que está acima de igreja, de qualquer liderança, de qualquer homem, de qualquer pessoa. Que Deus abençoe todos aqueles que têm orado por esse ministério, intercedido também pela nossa igreja, colaborado nas divulgações dos nossos temas, de toda a produção ministerial da nossa igreja, que isso, obviamente, vem nos ajudando bastante também, ok? Bom, antes de entrarmos no tema de hoje, e esse tema foi sugerido por mim, não foi sugerido por ninguém do canal, e aproveitando que eu estou falando isso, continue mandando aí a sugestão. E se eu achar interessante, importante acatar esse assunto, com certeza eu vou ter o maior prazer de falar com orientações bíblicas aqui, tá? Mas é importante eu dar aqui dois avisos. Primeiro, que nós estamos sempre ao vivo pela internet, todas as quintas-feiras, 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo lá da nossa sede, ok? São dois cultos que acontecem ali publicamente, que você pode estar participando. Se você quiser vir pessoalmente aqui no nosso ministério, amém. Se quiser assistir também pela internet, você pode fazer, tá bom? É um convite especial de toda a nossa igreja para você e todos que passam aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Outro detalhe também, todos estão sabendo que recentemente nós inauguramos a Igreja Sem Política, o site igrejasempolitica.org, que vai aparecer na tela para vocês aí. E nesse momento agora nós estamos em fase de cadastramento, de afiliação de pessoas que na verdade querem cumprir esse propósito, essa voz profética, esse posicionamento doutrinário, diríamos assim, para realmente certificar de que igrejas não sejam mais vítimas de arbitrariedades, inclusive essa estupidez que é a política dentro da igreja, que quando me refiro a política dentro da igreja, estou querendo dizer igrejas eleitorais, ou igrejas do Estado, ok? Tendo em vista que algumas aí já, inclusive, assinaram com o Estado, tá? Um acordo de serem transformadas em ambiente ecumênico, tá? Lagadouro público, se eu não me engano é a expressão lá, tá? Como se fosse uma praça onde todo mundo pode entrar, a igreja também virou isso. Para receber recursos do Estado, ela se prontifica em prestar serviço religioso ao invés de doutrinação. Então tem algumas igrejas famosas aí que já estão vivendo isso. E logo, logo, espero, em breve, poder trazer essa denúncia para vocês também. Então fiquem atentos, esse site tem o objetivo não só um acervo de orientações doutrinárias para quem realmente quer combater isso com posição apologética, cristã e fiel, como também fazer aumentar ainda esse grupo de pessoas que vão realmente à frente nesse propósito de desmascarar, descortinar essa sujeira, essa imundícia, essa corrupção deliberada que está dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. Tá bom? O convite está feito, entra lá no site, se cadastra, se afilia, vê o trabalho lá, e depois você volta aqui e nos fala como você achou, tá bom? Bem, esses eram os avisos mais importantes, mas vai rolar muita coisa aí debaixo da tela que eu vou colocar para vocês. O meu tema hoje aqui, queridos, é natureza externa e interna da obediência cristã. Achei por bem registrar isso aqui pelo canal, uma coisa que eu nunca tinha falado aqui. Os meus propósitos é focarmos aqui nossa atenção para circunstâncias observáveis e consequentes desta ação que todos entendem por obediência. E os meus objetivos específicos aqui é definirmos desobediência, o propósito principal específico, tá? E os aspectos espirituais dessa atitude, que alguns entendem por indisciplina, ou quebra de conduta moral, tá? A desobediência que eu vou tratar é muito mais comprometedora do que uma certa indisciplina religiosa ou uma quebra de conduta moral, ok? Mas são conceitos que vão ficando emoldurados dentro da igreja por muito tempo e acaba que as pessoas assimilam, esse conceito, assimilam essa ideia. Então, o meu objetivo com você aqui é tratar, ok?
esse tema hoje e, por intermédio desse tema, aproveitar para deixar mais realçado, mais em evidência, aquilo que, na verdade, vem sendo colocado em prática dentro das igrejas, tá? E no decorrer aqui eu vou pontuando para você. Bem, primeira coisa importante aqui é a centralidade da teologia bíblica. E quando eu falo de centralidade da teologia bíblica, tá? É que desta atividade, tá, divina, que sai a escritura, que sai a doutrina. Tá? Uma atividade divina confirmada, que assume essa posição de honra, de querer dizer a mim e a você, eu tenho dito constantemente isso, qual é a fé que nós temos que ter ou o conteúdo que nós temos que obedecer. Não cabe à igreja reger doutrina, que eu digo produzir a doutrina, porque ela não tem essa capacidade e essa licença. Nem ela, nem ninguém, a não ser o próprio Deus. Tá? Ao homem, à igreja, a nós só cabe a contemplação disso, das atividades messiânicas, da escritura personificada, de detalhes que eu vou inclusive aqui ressaltar, basta a contemplação e a obediência e a sujeição. Produção, ninguém tem autoridade. Bem, se produziu, está errado, está falso, não vai ter efeito, não vai ter efeito no objeto final, no objetivo final, não vai existir resposta. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que nas regras ou vias de regras de leitura e investigação, tá? O que prevalece é a centralidade. Bom, tem muitas figuras e muitos representantes nas escrituras, na Bíblia, tá? Tem muitas representações de fé, figuras de fé, sombras de fé. Mas, porém, diante de tudo que já aconteceu dentro da história que esse livro te narra e prega, há um elemento maior, mais sublime, mais excelente, supra-humano, de nível elevado, que ninguém chegaria lá. Tá? Aonde está a centralidade, aonde ninguém pode chegar, ninguém tem honra para chegar, ninguém tem mérito para chegar, e os demais são sombras, tá? São antítipos, ok? Do Cristo, agora me refiro a Jesus. Bem, que assume a posição de honra e a centralidade. Então existe um ponto inicial que está representado por uma esfera da qual sustenta todas as coisas e todas as coisas lhe pertencem, ok? Que é onde está a autoridade e a verdade. Esse fato central assume a verdade teológica e também o sentido absoluto dessa verdade, ou desse conteúdo, ou dessa autoridade, ok? Dentro da história se destaca isso, ok? Quando Deus se revela de forma particular, absoluta, independente, manifestando ao mundo suas multiplicações, e quando eu falo multiplicações aqui para vocês, eu falo da personificação. Tá? Quando ele se personifica nisso, ok? Então aí, quando ele se personifica, a Escritura é o verbo vivo. A Escritura é a ação de Deus em pessoa. Ok? Então é disso que nós estamos falando aqui, desta centralidade dentro da história. A plenitude disso. O que assume, né, nessa atividade posição de honra ou visão supra-humana. Tá? Bem, levando em conta essa centralidade se cumpre em Cristo, porque ele assume uma posição de honra nisso, na sua encarnação, ou na sua manifestação, ou na sua atividade, porque ele cumpre os requisitos messiânicos perfeitamente em todas as esferas, que quer dizer que homem normal e comum nenhum conseguiria fazer aquilo. Tá? Então, nessa posição de honra e visão supra-humana, a vida dele, a obra dele, a morte dele, a ressurreição dele, do Cristo que se fez Jesus e história, é um ato decisivo de Deus para a salvação de toda a humanidade. Ou seja, está na carne dele, na pessoa dele, na vida dele, as reivindicações disso ou as exigências disso, de como um homem deve se salvar, e eu me refiro a toda a história. Tá? Tanto que o Evangelho, ou a Escritura que se cumpriu nele,
foi pregado tanto para vivos como para mortos, selando toda a história, o acontecimento do Calvário. Bem, como consideramos ou classificamos verdade teológica ou autoridade teológica? Abre aspas, eu porém vos digo, fecha aspas. Essa expressão só tem sentido na boca dele. Ele é a lei, ele é o mandamento, ele é o evangelho. A nós só cabe a contemplação, a obediência e a sujeição. Certo? Bom, as palavras de Cristo é a Escritura. A vida dele, a carne dele é a Escritura. O que eu quero dizer que se alguém tiver que questionar alguma coisa que ele tenha dito, que ele tenha falado e etc., então vai ter um problema sério com ele, não com a igreja. E para poder refutar o que ele fez, o que ele disse, o que ele ensinou e etc., tem que ter um nível igual ao dele, se não ser melhor do que ele. Bom, você tem um nível igual ao dele? Não, não tenho. Você é melhor do que ele? Não, não sou. Então cala a boca, fica quieto, que você não está em posição de honra para questionar ele. Daí a gente pode exatamente determinar aqui o seguinte, que nenhuma ciência, tá, de pensamento religioso, nenhuma visão intelectualista, por mais acadêmica perfeita, de linguística perfeita, tenha condições disso, de rebaixar o que ele falou, de que ele fez, porque no nível em que ele está, ninguém chega. Obra, pensamento, santidade, poder de realização, poder de cumprimento, de justiça, seja como for. Então não se trata da igreja, não se trata de mim, não se trata de você, não se trata das igrejas, não se trata do cristianismo que eu estou falando aqui, mas do advento e do evento messiânico que se cumpriu em Jesus, é fato, é o ponto de início. Aproveitando que eu estou falando isso aqui. Bem, chega aí um desses santarrões, ou então um desses que tem a pretensão do apostolado, né? Como recentemente mesmo me mandaram um vídeo do Caio Fábio se comparando ao apóstolo Paulo, dizendo que tem mais tempo de convertido que ele, mais livros escritos que ele, que nasceu dentro de uma igreja de Paulo ou não, fazendo comparação entre ele e Paulo. Só que, para esse indivíduo, ninguém tem coragem de falar na cara dele, né? Eu não tive esse privilégio ainda. Ele tem que ter a seguinte noção, só que tem uma diferença muito grande entre ele e Paulo. Tá? Que por mais que ele tivesse certo o que ele está falando, que nem é, que Caio Fábio é paraíso fiscal. Caio Fábio é sou adultério, paraíso fiscal e outras coisas, tá? Ok? Mas imaginemos, tá, que tudo isso que ele estivesse falando fosse verdade. Tem uma diferença muito grande entre ele e Paulo. Que Paulo foi escolhido pessoalmente por Jesus. E a igreja da época atestou. Ele cumpre a estrutura das 12 cadeiras que os apóstolos vão citar para o julgamento final, e isso está evidenciado pelas Escrituras. Ou seja, a visão, o apostolado é uma pretensão para qualquer um de nós, porque nenhum de nós tem capacidade para cumprir os requisitos para sentar em uma daquelas cadeiras lá. Agora, tirar Paulo da cadeira, para querer sentar no lugar dele, você está muito longe de ser isso. Se qualquer um de nós, bem, eu não estou querendo consagrar a vida de Paulo, nem tornar-lhe um santo, mas querer exatamente deixar destacado aqui isso, a responsabilidade que esse homem teve naquilo que Jesus o incumbiu, de ser canônico, de ser fiel à Escritura encarnada. Então, meio que eu estou querendo já aqui antecipar que nós não temos uma fé que prega isso, uma doutrina. Nós temos uma fé que aceita Jesus, nós temos uma fé que concorda que Jesus é isso. Então a definição é que a fé não pode ser vista como aceitação de doutrina, porque o evangelho não é doutrina, mas o aparecimento da palavra e da vida do próprio Deus encarnado. E aí eu vou dar os textos aqui, João 6, verso 48 ao 58, João 15,
do verso 1 ao 22, Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, 1 Pedro 2, 7 ao 8, Efésios 1, do 9 ao 11, Gálatas 4, verso 4, 1 Timóteo 2, 6, Tito 1, 3, Hebreus 9, 26, Colossenses 1, 26, João 1, verso 1 ao 3, Colossenses 2, verso 10 e 15. Então é um erro a particularização da autoria da produção disso, do conteúdo que nós temos que crer, do conteúdo da fé. Eu não tenho que ficar tendo uma fé que corresponda ao evangelho de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de ninguém. A minha fé deve corresponder ao evangelho vivo, encarnado, ao verbo vivo. A minha obediência se deve ao Cristo. E por que as epístolas estão ali? E por que esses homens fazem parte desse conjunto, né, de extensão da obra que é Cristo? É muito simples. Porque surgem de Cristo, de uma eleição dele especial e específica, e tudo que se fala e que se rege por intermédio de cada um ali é verídico, literal, no que diz respeito aos 4 primeiros evangelhos, e das epístolas, canônico. Nada difere daquilo que Jesus ensinou ali, isso já foi revisado. Agora, se vai surgir alguém aí na frente querendo dizer, não, não é bem assim. Não é bem assim. Nós não acreditamos nisso. Então, senhores, esse é o sentimento que eles querem deixar dentro da igreja, de que não há uma verdade. Recentemente mesmo, de René Kevitz soltou isso na internet e vive falando isso daí e mandam para mim, por isso que eu sei. Que ninguém tem uma verdade absoluta. Esse cara é um retardado. Ele é ele é um demônio em pessoa. Como não há uma verdade absoluta? Porque ele trata a escritura como uma literatura. Ele trata a escritura como um livro qualquer. Mas a escritura para nós é o acontecimento da personificação. Aí é que está a questão. Segundo ponto, pastor, eu vou trabalhando com vocês aqui. Chegamos à obediência. A obediência tem que ser entendida por reverência, decisão, confiança, forma submissa, compromisso, convencimento. E há 2 aspectos aqui, né, da obediência, que uma tem que vir primeiro. 2 aspectos. A natureza externa da obediência. Bom, quando a gente entra nesse mérito, a natureza externa da obediência representa o aspecto de uma autoridade presente. Filipenses 2:8, Hebreus capítulo 5, verso 7 ao 8, Hebreus 10, verso 7 ao verso 10, João 4, versículo 34, João 8, 29. Tá? Então, na experiência da obediência, não há possibilidades de uma obediência existir para nós, no que diz respeito à fé religiosa, se não for identificado e eleito e reconhecido a autoridade disso, da qual nós vamos corresponder e obedecer. Bom, é uma coisa importante. A autoridade da minha experiência, daquilo que está externamente identificado por mim, não pode ser a igreja, não pode ser o líder, não pode ser eu mesmo ou qualquer outro homem igual a mim. Tem que ter uma posição de honra. Aquilo que eu falei lá. Deus deve ter assumido isso, à frente disso, de se revelar de forma particular, absoluta, independente, manifestando ao mundo, aos homens, as suas ações. Personificando suas ações. Essa é a posição de honra da qual eu estou me referindo. Então, a primeira coisa na obediência é você identificar onde isso está. Onde está isso aí? Onde a gente pode começar a iniciar um aspecto externo? Por meio exatamente do quê? De um dos meios da purificação segundo as Escrituras, que é a palavra de Cristo. Um dos meios de se purificar é a palavra dele. Ah, mas daí quando, pastor, eu abro a Bíblia lendo, eu tenho a sensação de que eu estou lendo ali coisas que foram escritas por homens, conteúdo humano e etc. Então esse bloqueio entre você e a Escritura tem que quebrar. Então esse bloqueio entre você e a Escritura tem que quebrar. Isso aí tem que ser destruído, isso tem que ser modificado. Porque a única fonte arqueológica, histórica, de reconhecimento do que ele foi, do que ele fez, está contido ali em 4 primeiros livros.
Tendo em vista que ele é a lei e os profetas, e isso também está reconhecido. Então, se você tem um certo bloqueio com a leitura e com a assimilação do testemunho do que ele foi como homem e escritura, então não tem um caminho para você. Enquanto a Bíblia estiver rebaixada no teu conceito, enquanto a atividade dele não for verdadeira para você, aquilo que aconteceu que o Evangelho te prega não for verídico para você, não tem obediência para você e sequer fé. Você não vai conhecer Jesus dentro da igreja, esquece. Você não vai conhecer Jesus por intermédio de igreja e de homem nenhum. O encontro com Cristo é um encontro com a verdade. O encontro com Jesus é um encontro com a doutrina, é um encontro com o acontecimento da vida dele, da morte dele, daquilo que na verdade ele ensinou. Então como é que pode uma pessoa ter um encontro com Jesus dentro da igreja, mas a hora que lê não tem certeza do que lê? É sério isso que eu estou apontando aqui. Bem, deve haver uma autoridade constituída por mim. E é ela que vai, na verdade, dizer o quê? Como que essa obediência dentro de mim, agora vem um aspecto interno, ela vai atuar, ela vai ser prática. Então, se a autoridade está comprometida porque é humana, se eu busquei uma referência da qual não é Deus, mas é o homem, aquilo que eu vou viver internamente também está comprometido. Então, quais são os aspectos da obediência interna? Tá? O convencimento, a decisão, a confiança, o compromisso, que é uma disposição inseparável da autoridade que está fora de mim. Como João 16, verso 8 ao 16, Jesus pregou sobre a dispensação do Espírito Santo, né? Então, tudo aquilo que consiste em convencimento, decisão, confiança, compromisso, que são aspectos, né, ou parte da fé, aspectos de fé, é uma experiência exclusiva, direta com Cristo, porque está associada ao crer nele, tá? E está intitulado, inclusive, nos textos que eu vou dar aqui, obediência da fé, ou para a fé, né? Como segue também Romanos 1:5, Romanos 16:19, Romanos 15:17 e 18, Romanos 11:19, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, tá? Então, para a experiência da obediência, primeiro vem a autoridade externa disso, que eu identifico e reconheço, e admito, se não for o verdadeiro, Cristo, tá? E o aspecto interno disso, que aí a gente vai falar realmente se toda essa disposição, essa prática, essa dedicação, esse investimento, vai para a igreja, sai da igreja, entra na igreja, faz isso, faz aquilo, se o efeito disso vai ser respondido por Deus e vai ser honrado por Deus. Porque não é qualquer conteúdo que ele vai honrar. Ele só vai honrar aquilo que o filho pregou. Você não concorda? Daí quando a gente entra na questão da desobediência, agora vem a parte que eu prometi para vocês, é caracterizado biblicamente que a desobediência ela não seja uma mera indisciplina, mas rebeldia, rebelião, incredulidade e rejeição messiânica. 1 Samuel 2,15, Efésios 5,6, 1 Pedro 2,8, 2 Tessalonicenses 1,8, Hebreus 2,2, quando se fala de obediência. Tá? Agora nós temos uma centralidade teológica na encarnação. O Evangelho não é uma literatura e sequer dogmas religiosos. O Evangelho é a vida dele, a carne dele e tudo que ele foi, tudo que ele fez. Substância de fé. Né? Então a fé é uma resposta para não a doutrina, mas para o Evangelho da vida dele. Vou repetir de novo. Não para uma doutrina, mas para o Evangelho da vida de Jesus. Não é uma mera obediência moral, nem dogmática, sequer espiritualista ou doutrinária. A nossa obediência é para ele. A centralidade está nele. Então, se as Escrituras definem isso por fé e Evangelho, nós temos aqui agora a reflexão de que qualquer tipo de rejeição do que rege a vida dele, a carne dele, do que se prega Jesus, qualquer desobediência em relação a isso, eu estou rejeitando. Eu não estou rejeitando a palavra, eu não estou rejeitando a doutrina, eu não estou rejeitando os valores, os princípios dessa religião. Eu estou
assumindo rejeição messiânica. Na Bíblia, Marcos 6:3, exemplo, Lucas 4:24, João 1:46, João 7:52, para vocês terem uma noção, quando os judeus e Israel prontificaram-se em rejeitar a atividade de sua vida, de sua carne, de sua obra, a rejeição ali desse povo em relação a ele era messiânica, certo? Então qual foi a forma e a tentativa deles comprovarem que eles não estavam errando? Querer tornar Jesus homem, não Deus encarnado. Eles queriam exatamente provar alguma contradição nele, ou relacioná-lo à família. Esse aí esse é filho de José e filho de Maria, querendo exatamente tornar Jesus uma mera figura humana, ou até mesmo uma representação humana, tá? Que era, mas que não era natural, era divina. Então a forma como eles tinham de rebaixar o ensinamento de Jesus era querendo exatamente dizer que ele era totalmente homem. Há alguns na teologia que falam que Jesus ele levava sobre si duas naturezas. Equívoco? Bom, se Jesus ele é proveniente de duas naturezas, ou seja, o divino quando se encarna ele assume uma natureza, essa natureza que ele assume humana, ela provém de uma concepção natural. Então ele foi gerado por intermédio de uma coabitação. Porque quando você é gerado por meio de um processo natural, você assume a natureza. Então a visão bíblica é que ele é de natureza divina, mas agora se encarna. Ele assume o corpo, não a natureza. Ele assume a materialidade humana e não a natureza. O que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que na medida em que ele assume a natureza humana, na pesquisa e na investigação das traduções, ele se torna pecaminoso. Então, assumindo a carne, assumindo o corpo, é uma coisa muito diferente daquela de assumir a natureza de um homem. Porque se ele assumiu, ele pecou. Ele tem mácula. Ele está comprometido e, como disse aqui, nós queremos torná-lo homem. Um homem inspirado, um homem sábio, um homem isso, um homem aquilo, um homem que fez boas atividades no mundo, como a visão espírita fala sobre ele, como também, né, algumas tendências católicas, etc, etc. Então a humanização de Jesus é o ó da questão. Que na leitura não é diferente disso aqui, o idealismo poético dos evangelhos. Ah, tem um evangelho que todo mundo pegou de Marcos e cada um copiou e fez a sua versão para um povo específico, para uma origem específica. Pera lá. Então, se é idealista, se é poético, está comprometido. Se não parte de ações e também ocorrências verídicas, então está comprometido. Eu estou lendo besteira aqui, pô. Não estou lendo verdades. Só serve para espiritualismo mesmo. Então, onde está a escritura? Aonde está a doutrina? Aonde está a verdade? Aí é que está a questão. É onde todo mundo... Entre os bandidos, os assaltantes, os usurpadores da prerrogativa, é onde todos eles deitam, enrolam e ganham popularidade com isso. Daí lá em Lucas capítulo 4, verso 14 ao 32, o Senhor até lança um provérbio lá, né? Quando foi rejeitado, deixando claro que a desobediência é para ele, não para a doutrina, ele deixa um provérbio lá: médico, cura a ti mesmo. O provérbio se cumpre. Por quê? Porque se o que ele está falando você não acata, se o que ele está falando não tem eficácia, não tem verdade teológica e autoridade teológica, ele tem que se consultar. Você não concorda? Né? Então chegando à conclusão que o senhor tem que se tratar, tem que se consultar, porque nada do que você fala, do que você diz, serve para nós aqui. Vai se tratar, vai se curar. Como alguns falam da Bíblia. A Bíblia é arcaica, a Bíblia é antiga. Não tem mais autoridade para reger um mundo como esse numa visão tão moderna como nós estamos. Então quer dizer que Deus muda? Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Imutável? Eterno? Essa é a questão. Então nós estamos obedecendo
um conteúdo humano ou um conteúdo divino? Tu tem que se identificar da autoridade disso, externa na sua obediência. E a forma de quebrar a autoridade externa de Cristo é humanizá-lo ou então particularizar a sua doutrina, como aspecto da igreja ou de alguém. Então daí Paulo fala até em 1 Coríntios capítulo 2, 16 lá. Quem pode instruí-lo? Quando que Deus aceitaria ser instruído pela própria igreja? Ou seja, de que alguém aqui embaixo diga para ele, nós sabemos cuidar melhor da igreja do que você mesmo. Isaías 40, verso 13 ao 14, ainda vai lá o profeta longe. Quem pode guiá-lo? Quem pode ensinar sabedoria a ele? Hã? Essa é a questão. Então, se ele não tem autoridade para dizer para você aquilo que ele falou, se a autoridade do que ele falou não tem efeito para você, não tem sentido para você, não é prático para você, esse desprezo que você tem pelo ensinamento está deixando claro o quê? Ele não é quem diz ser e não tem o valor que merece para assumir a autoridade da tua fé e a soberania da tua vida. Daí nós temos um ensinamento, uma regrinha simples, que dentro daquilo que o pastor estou falando, Jesus ele é visto do seguinte ângulo, pedra angular, tá? Ângulo, pedra angular. O ponto central está nele. Seus atributos pertencem à sua própria essência, do seu ser. Possuem existência própria, porque não foram adquiridas por ninguém. Daí Jesus, aos 12 anos de idade, se entra entre os chefes de Israel e os estudiosos e começa a falar num corpo de uma criança. E todos eles ficam espantados porque aquele menino não tinha tempo suficiente para falar tudo aquilo. Nem eles dominavam a escritura daquele jeito. E ficaram surpreendidos por ele. E é disso que eu estou falando aqui. Deus não aprende de ninguém, não recebe informação de ninguém, ele não precisa entrar na escola para aprender que nem a gente. Conteúdo inato. Deus nos submete a esse tipo de coisa. Nós somos indicados a uma incorporação. Ele não. Ele se sustenta independente de homens, independente de qualquer coisa. Ele é completo, ele é absoluto, ele é eterno. Não conhece limitações, então existe essa experiência concreta na fé? Existe, se não existe, nós estamos tudo perdido, pô. E a igreja fica para eles. Como Israel dominou o aspecto teológico por muitos séculos, e Jesus veio e interviu nessa usurpação, assim o movimento evangélico também foi para o mesmo caminho. Pelo catolicismo, pelo movimento evangélico, etc. Então a definição aqui é que a rejeição messiânica da qual me refiro ignora isso. Nós, na experiência da obediência, conhecemos um Deus cujo não tem influência de ninguém a não ser por ele mesmo. É soberano em vista de cumprir os seus propósitos, sem variação alguma, pois qualquer variação nele ficaria subentendido falta de sabedoria e poder de execução. Ele é livre, imutável e soberano. Ele fala e a gente atende. A regra é essa. Então, quando uma pessoa recebe essa sensação de que, poxa, nós temos aí um problema, o que foi? Cada discípulo assumiu a escritura para escrever e dominar os aspectos da informação para atender a demanda de um povo ou de uma necessidade específica de cada nacionalidade. Caramba, então nós não temos uma verdade? É isso? Então nós não temos uma autoridade teológica, é isso? Então o que se pensa com esse sentimento? Então a melhor coisa é ficar com a religião. Aí então a gente entra na verdade da religião. O intelectualismo, a satisfação, a estética. Mas a fé que nós professamos aqui em Cristo, ela não é uma obediência doutrinária. O evangelho não é doutrina. O evangelho é a vida dele. A vida que se fez doutrina, a vida que se fez escritura, a vida que se fez autoridade e verdade teológica. Tanto que ele fala em João 6, a minha carne e o meu sangue que vocês devem comer e beber. Mas daí se você me perguntar, pastor, o senhor acha que a solução... Porque tudo isso que eu falei aqui do conceito idealista e poético, que tratam os 4 evangelhos, tá? Tudo isso é daquele clã de fraternidade
e iluminismo intelectual que está dentro das faculdades teológicas, aquilo que eu venho tratando sempre para vocês, né? Que a maioria é a favor, Karl Barth mesmo era a favor disso, que a Bíblia ela só podia ser lida no púlpito por uma inspiração imediata, aquilo que vem no coração, essa coisa toda, entendeu? Eles achavam que o livro só tinha poder para isso, uma inspiração imediata e instantânea. Só que a gente não lê a Bíblia com experiência de inspiração imediata e instantânea. Nós lemos como ela é e a traduzimos, como refletimos em cada um desses aspectos. Então esses vagabundos, esses bandidos que ficam dentro da igreja, eles para dominarem a igreja, para dominarem a vinha, para dominarem o campo teológico, eles precisam dominar a videira. Precisam cortar a raiz dela, tirar ela da consciência do coração dos homens. A centralidade na encarnação de Cristo e na importância da vida dele. Esse é o evangelho que nós obedecemos. Então, querer realmente que alguém obedeça ou esperar obediência dentro da igreja atual é uma coisa muito difícil, porque se perdeu a centralidade, se perdeu completamente a referência da autoridade teológica, e a gente vê uma igreja à mercê de homens, à mercê de pensamentos, de pontos de vista, de pressupostos, de suposições, e a gente nunca vai reparar, nunca vai consertar. E não adianta falar que a Escritura tem que se cumprir, que eu sei, que a apostasia vai se cumprir, está se cumprindo, eu sei disso. Mas se a gente tentasse realmente ajudar alguém, não é possível. Vai continuar chegando desobediência para nós, por intermédio de membros, de pessoas, porque não há eleito ainda na vida daquela pessoa Cristo como autoridade e verdade teológica da vida dela. Só por meio disso se conserta e se repara a desobediência. Meus queridos, um abraço, Deus abençoe todos vocês. Espero no próximo tema te ajudar, vindo com um tema, obviamente, de teu interesse. Mas o pastor, eu correspondo aqui aos pedidos do meu Senhor e achei por bem trazer isso para vocês aqui. Um beijo, um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Maranata, ele está voltando e acompanha sempre esse canal, indica ele, compartilha, você precisa nos ajudar a fazer a verdade cristã ser proclamada no mundo. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus, até o próximo tema.